Hello, students. How are you today? I hope everything is okay. Today we're going to have a new lesson from Unit 2, okay? Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai ter uma nova lição, né, da unidade 2, ok? Today we're going to talk about pages 22 and 23, okay? Just like in here. So we're going to work Unit 2, pages 22 and 23, páginas 22 e 23. Okay, so the first vocabulary we have here is about places to eat, lugares para ir comer, okay? We're going to listen to the words and repeat, okay? Então é para escutar e repetir. Track 35, Unit 2, Lesson 2.2, Activity 1. Burger bar. Cafe. Fast food restaurant. Pizzeria. Restaurant. Sandwich bar. Vegetarian cafe. Okay, so now we have listened and repeated. Now we're going to see what they mean, okay? A gente já escutou, já repetiu, e agora a gente vai ver o que eles significam, tá? Okay, now the meanings. The first vocabulary we have is burger bar. So it is a place where they sell burger, okay? Like gourmet burgers. Então, é tipo os lugares que a gente tem aqui no Brasil que vendem hambúrguer gourmet, ok? É tipo isso, um burger bar. Café. Café is a Brazilian word because most of the coffee they have in USA comes from Brazil, okay? Nowadays, not so much, but in the past, like 20 years ago, most of it was from Brazil. So we have here café de flores. Então não muda o nome, né? Fica café também, eles só falam café. É um lugar, é uma cafeteria, tá? E ficou esse nome porque a maioria dos cafés que iam para os Estados Unidos há uns 20 anos atrás vinham no Brasil, né? Lembra que lá da aula de história que o Brasil era um grande importador de café? Então, ficou o mesmo nome, ok? Só a pronúncia diferente. Now, number 3, fast food restaurant. Fast food restaurant, we know a lot of them here in Brazil. We have McDonald's, KFC, Taco Bell, Burger King, Bob's. Giraffa is not from another country. So we have a lot of fast food restaurants, and we call it fast food, right? A gente continua chamando de restaurante fast food. A gente não fala comida rápida, a gente fala fast food, okay? Just be careful with the pronunciation in English. Fast food. Não é fast food, okay? Like we say in Brazil. Now, number 4, pizzeria. Pizzeria are places that sell pizza. Okay, so this is Paisano's Pizzeria. This is very common in Italy to have pizzas like this. É bem comum na Itália, né, que é o país de onde veio a pizza, ter pizzarias assim, tá bom? Que demonstram a pizza e você vai lá e escolhe o pedaço que você quer comer na vitrine. Bem comum. Restaurant. Restaurants are places you go to eat. It can be any restaurant. You can have different restaurants like Italian restaurant, Indian restaurant, Brazilian restaurant.
And you can also have like fast food restaurants. So restaurant is a general word, ok? Então, restaurante é uma palavra meio geral, tá? Você pode ter restaurantes mais específicos, restaurante italiano, restaurante indiano, restaurante fast food, né? Então, o restaurante é, no geral, um lugar onde você vai para comer, ok? Sandwich bar. Sandwich bar is a place where they sell a lot of sandwiches. Like, Subway is a kind of sandwich bar, but it's a fast food, okay? But Subway is a sandwich bar because you go there and you can choose different sandwiches, and they only sell sandwiches. Okay, so their specialty is sandwich, ok? Então, sandwich bar é um restaurante, né? Uma lanchonete que vende sanduíches, vários tipos de sanduíches, tipo Subway, né? Que você pode montar o seu sanduíche. Então, sandwich bar é assim, específico de sanduíche, e você pode escolher um cardápio diverso de sanduíche, tá? Good. Now, the last one we have vegetarian cafe. Vegetarian cafe is a cafe for vegetarians. Vegetarians are the people who don't eat living animals, ok? Então, vegetariano é quem não come animal, né, vivo, de uma coisa que veio de procedência viva, né, animal, ovo, eles não comem. Então, café vegetariano é que vende coisas para quem não come esse tipo de coisa, ok? Now we have some more vocabulary. This is related to cooking. Okay, we have some names, some nouns related to cooking, and we're going to listen and repeat. Track 37, Unit 2, Lesson 2.3, Activity 2. Bowl, Fork. Frying pan. pepper, plate, Salt. Okay. So here we had 6 different vocabulary. We're going to see the meaning now, okay? Então aqui a gente tem 6 vocabulários diferentes relacionados a cozinhar, tá, galera? Cozinha. E aí a gente vai ver agora os significados com as figuras. Okay, so let me move myself so I don't stay in front of anything. So the first one we have here is pepper, okay? Pepper, it can be used to the ones that are spicy, as apimentadas, or just pepper like pimentão, okay? Everything is pepper. Tudo é pepper. 2, frying pan. Frying pan is this that we use to fry, okay? Like fry eggs, for example. Então, frying pan é uma frigideira. 3, bowl. Bowl is like the dish that has this round, circle. And it can be like a glass bowl. It can be also an inox bowl. Então, pode ser de vidro, pode ser de alumínio, inox, né? Tudo é bowl. É só esse formatinho. Se tiver esse formatinho aqui, a gente pode chamar de bowl, ok? 4, fork. You have the picture in here. Salt and plate. Okay? Fork, salt, and plate. Now, guys, we're going to take a look at some cooking verbs. Why? Let me get myself a little bigger in here. Esses cooking verbs vão ser importantes, galera, aí do videozinho. É um videozinho que eu vou passar, tá? Com representação da ação. Ele vai ser importante para resolver, sabe, esses verbinhos que estão em azul aqui, ó, na página 23, tá? Tem um texto aqui que é sobre receitas, é um blog de receitas. E aí aqui a gente tem os verbos, tá vendo? Ó?
a gente tem que colocar o verbo com o complementinho aqui que ele fala. Por exemplo, um tem boil water, que é ferver a água, tá? Então, aqui a gente tem que completar com os outros verbos. Então, a Pro vai colocar aqui um videozinho com vários verbos relativos a cozinhar, né? E com a imagem do que eles significam para facilitar, para entender o texto, tá? Esse vocabulário foi o que a gente viu agora, então vai facilitar entender o texto e fazer o exercício 4, ok? Good. So now I'm going to play the video, okay? Pay attention. Cooking verbs. A vocabulary presentation from Lanternfish ESL. We are going to learn verbs related to cooking. Cut. She is cutting some vegetables. She is cutting vegetables on a cutting board. Slice. He is slicing a tomato. He is using a sharp knife to slice the tomato. Dice. She is dicing some vegetables. She is dicing a pepper. Chop. Somebody chopped these onions. These onions were chopped on a cutting board. Peel. She is peeling potatoes. She is using a knife to peel the potatoes. Boil. The water is boiling. You can use a pot to boil water. Simmer. These vegetables are simmering. Simmer means to boil on a very low temperature. Fry. She is frying eggs. She is using a pan to fry eggs. Grill. They are grilling skewers. They are grilling skewers over coals. Roast. They are roasting a turkey. You can roast a turkey in an oven. Bake. These cookies are baking in an oven. These cookies were baked on a cookie sheet. Squeeze. He is squeezing an orange. Freshly squeezed orange juice is delicious. Grate. She is grating cheese. Grated cheese is delicious on pasta. Marinate. Someone is marinating this meat. The meat was marinated overnight. Pour. She is pouring some milk. She is pouring the milk into the glass. Stir. He is stirring the food. He is using a wooden spoon to stir the food. Mix. She is mixing some ingredients. She is mixing the ingredients in a bowl. Add. He is adding some potatoes. He is adding potatoes to the pot. Measure. They are measuring 1 cup of flour. You use a measuring cup to measure ingredients. Strain. These beans and peas are being strained. You use a strainer to strain water. Spread. Somebody spread peanut butter on their bread. You can spread butter, peanut butter, and jam with a knife. Taste. He is tasting the soup. It needs a little salt. Okay, guys, so these were some cooking verbs, okay? Now you can do your exercises on page 23. And I put this at the end because this is something we had already sent you a video about. A gente já mandou um videozinho sobre isso, mas a Pro vai retomar aqui bem rapidinho, tá? A gente vai ver agora o verbo... Cooking verbs. There is, there are. Ok? Que é o there to be. Good. Então, aqui a gente tem a forma singular e a forma plural. O verbo there is or there are, né? Ele é usado no sentido de existir, né? Haver ou existir. Ok? So, for singular, we use there is, abbreviated. So, this abbreviated is like this. There's a sandwich bar. Há um bar de sanduíche, né? There isn't, aqui já é negativa, ó. There isn't a vegetarian cafe. Não há um café vegetariano. Para fazer pergunta, galera, a gente traz o verbo to be para frente. É só inverter a ordem, tá? Ó, traz, em vez de ficar there is, fica is there. Is there an Italian restaurant? Tem um restaurante italiano? Existe um restaurante italiano?
Afirmativa, resposta. Yes, there is. Negativa, no, there isn't. Agora no plural. For two or more. There are some burger bars. Some burger bars. Há alguns bares de hambúrguer, né? Ou lanchonetes de hambúrguer. A gente usa mais lanchonete aqui no Brasil. So this is for affirmative and plural, negative and plural. There aren't any pizzerias. Então, não há nenhuma pizzaria. Are there any cafés? Há algum café? Yes, there are. Afirmativa, negativa. No, there aren't. Presta atenção numa coisa aqui, que isso aqui cai num exercício aqui da página. Quando a gente estiver falando de afirmativa, a gente vai usar a palavra algum, a gente vai usar o some, tá? Para afirmativa, some. Porque alguns ou algumas tem duas palavrinhas em inglês, né? E aqui a gente diferencia, existe uma diferença de contáveis e incontáveis, mas nesse caso aqui a gente só está usando a diferença entre afirmativa e negativa e interrogativa. Então, quando é afirmativa, a gente usa some, né, aqui. E quando é negativa ou interrogativa, a gente usa any, tá? Aren't any, are there any, tá bom? Então, afirmativa some, negativa interrogativa, any. Good? Track 20. That's it, guys. É isso aí por hoje, tá bom? O verbo there is, there are, se tiver dúvida, ele tem uma explicaçãozinha bem detalhada lá no vídeo acho que, se não me engano, é da primeira aula que a gente mandou para vocês, tá? Então, there is, there are. Então, vocês podem olhar lá no outro vídeo, mas não tem muito mistério dele, não. Ele significa haver ou existir, né? E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. A nossa aulinha dessa semana de plantão de dúvidas é quinta-feira. Então, na hora de fazer o exercício, não esqueça. Anotem as dúvidas, marquem com marcador de texto, com highlighter e tragam para mim na quinta-feira, tá bom? Beijinhos, bye bye, see you soon, guys. Vejo vocês logo logo. Bye bye.